O marido queria que ela escolhesse entre ele e a amamentação. Veja só que absurdo. Meu marido pediu para escolher entre amamentação ou ele. Fica aí e ouve essa história. Eu sou casada faz 1 ano. E logo que eu engravidei, né, a gente casou. A gente casou logo assim que eu engravidei. A gente já tava com o pensamento de casar. Mas assim que eu engravidei, né, foi uma felicidade, tudo. E aí a gente resolveu realmente que a gente iria casar. E foi desse jeito. Assim que eu descobri, contei pra ele, a gente já foi fazer todos os preparativos, casamos no civil e fomos morar juntos, né? Ele já tinha uma casa e era lá mesmo que a gente pretendia morar. E foi lá que foi feito tudo conforme a gente sempre sonhou, né? A gente reformou nosso cantinho, fizemos o quarto do nosso filho e foi tudo assim, muito perfeito, tava tudo muito perfeito. A gente já namorava, já fazia alguns anos, então a gente se conhecia e a gente tinha certeza de que a gente queria ficar juntos. Eu tinha certeza que ele era o amor da minha vida e eu sentia que era recíproco. Ele tinha somente um defeito. Ele era um pouquinho assim possessivo no quesito de as coisas serem conforme ele quisesse. Ele achava sempre que ele tinha um domínio sobre mim. E isso era uma pauta que a gente brigava bastante, porque eu não deixava isso acontecer. Mas ele sempre tinha um jeitinho assim de me manipular, sabe? Mas como eu era muito apaixonada, na época, eu não notava que isso poderia ser um traço que no futuro não seria bom. E hoje eu tô passando exatamente por isso. Só que eu sinto que eu sou dependente emocional dele, sabe? Eu amo ele e eu acabo cedendo às vontades dele. Então, minha gestação foi maravilhosa e ele foi um marido muito bom durante esse período. E ele me mostrou assim um lado dele que eu não conhecia, um lado sensível. E eu amei ficar grávida, eu amei gerar, né, o nosso filho. E aí, quando, né, o nosso filho finalmente nasceu, veio aquela fase do puerpério, uma fase muito difícil no nosso casamento. E ali a gente acabou se distanciando um pouco, né? Eu acho que isso acontece com muitos casais e a gente se distanciou um pouco naquele momento. E a amamentação para mim foi muito difícil também, meu filho era o tempo todo. E mesmo com toda aquela sobrecarga, eu ainda amava a maternidade. Eu não tinha do que me queixar, eu não era uma mulher que ficava reclamando. E eu amava amamentar, mesmo difícil, por mais difícil que fosse, sabe? Eu amava amamentar, eu sempre gostava de deixar isso muito bem claro, que eu amava amamentar. E aí passou os 40 dias da minha dieta, né, do meu puerpério ali, e finalmente eu queria me reconectar com meu marido novamente, né, depois de tanto tempo separados, assim, né, digamos, da nossa intimidade. Só que aí quando chegou finalmente no dia que a gente estava liberado, né, eu deixei nosso bebezinho com a minha sogra, ela ficou com ele, pra gente poder ter uma noite especial, né? Eu tirei meu leite, deixei lá e eu ia pegar ele na madrugada. A gente era vizinho. E aí ele veio me intimar, me colocar meio num fogo cruzado. Ele veio e falou pra mim, bom, agora que passou os seus 40 dias, você não vai mais amamentar, né? Eu falei, claro que eu vou, pretendo amamentar até no mínimo 1 ano. Ele, o quê? Não, tá doida? Não, isso eu não aceito. Eu, como assim você não aceita? Eu vou, é uma coisa importante para o crescimento do nosso filho, é uma coisa que eu quero, que eu desejo, e que sim, vai ser pro bem dele e eu vou amamentar. Aí ele, não, então você vai ter que repensar muita coisa. Eu vou ter que repensar também. Aí eu, como assim? Tô entendendo. Aí ele, isso é uma coisa que não dá pra mim. É uma coisa que eu acho nojenta, é uma coisa que é ruim.
como que vai ser a nossa intimidade agora? O tempo todo vai ficar vazando leite, eu já não te vejo com os mesmos olhos. Uma hora tá um lado cheio, um lado vazio, desigual, daqui a pouco tá murcho, daqui a pouco tá cheio, daqui a pouco tá pingando. Eu não posso nem encostar que pinga. E eu falei, é normal, mas é pro nosso filho, é o alimento dele. Não, acho que agora já deu e a gente pode sim dar leite, porque a criança não morre de dar leite de fórmula. Vejo várias mães que dão e são muito felizes assim. Falei, não, mas eu não quero. Aí a briga começou a se estender. E o que era para ser uma noite muito especial se tornou o maior pesadelo. E ele chegou para mim e falou, agora você vai, então, ter que decidir, né? Ou eu, ou a sua amamentação. Porque eu não vou ficar com uma mulher que fica jorrando leite. Igual uma... Assim ele falou. Gente, aquilo entrou no meu coração de uma maneira que eu não sei explicar. Eu tô sofrendo de um jeito que eu não sei explicar. E o pior de tudo é que eu não consigo largar dele. Eu não consigo pensar na possibilidade de dizer, eu escolho a amamentação, eu escolho meu filho. Eu não consigo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu procuro ajuda de um psicólogo, um terapeuta, uma terapeuta, começo a fazer terapia. Se eu realmente falo pra ele, não, eu vou escolher a amamentação e acabou, porque é o meu desejo, mas eu também não quero perder ele. Eu não sei o que eu faço, gente. Eu mando esse relato sem saber o que eu faço. Eu não contei pra ninguém, ninguém sabe o que eu tô passando, nem minha mãe, nem minhas amigas, ninguém. Ele me deu, assim, um prazo pra eu decidir. E ele tá falando sério, porque desde então ele não me tocou. Ele não quis nada comigo. Ele falou que enquanto eu não me decidisse, ele não ia me tocar. Isso tá acabando com a minha autoestima. Toda vez que eu tô amamentando nosso filho, ele me olha com olhar de julgamento, assim, com olhar de nojo. Eu não sei o que eu faço. E essa é a minha história. Se vocês puderem me ajudar. Essa é a minha história. Gente, essa história não é minha, é de uma seguidora. Deixa aí seu comentário, o que você achou, o que você faria. Eu deixo aí pra vocês dizerem. E se você tiver uma história, manda pra mim. Quem trouxe esse relato foi o perfil Histórias da Rá. Eu vou deixar o perfil dela aqui abaixo. Ela narra histórias de seguidores. Se você quiser acompanhar o perfil dela, é muito interessante. Ela traz muitas histórias de seguidores. E em relação a essa história, gente, que absurdo, que cara sem noção. Você vê o naipe da pessoa só pelo argumento que ela usa. Como assim? É o que ele falou, eu não quero ficar com uma mulher que está jorrando leite, ela está sendo a fonte de alimento do bebê, de uma vida. Olha, eu não consigo entender pessoas que têm esse tipo de pensamento, de atitude. Assim, isso é um dom da vida, sabe? Ela gestou um bebê, ela gerou uma vida e ela tá tendo a oportunidade, né? Já que ela não teve dificuldade com relação a isso, ela tem ali o leite, não há nenhum impedimento e apenas por estética ou por vaidade, o cara não quer que ela amamente o próprio filho. Gente, isso é assim inadmissível, eu não consigo compreender como que um pai fala uma coisa dessas, como que um marido pode falar uma coisa dessas para a esposa. Isso é assim, realmente repugnante, não dá para aceitar, e isso já mostra a consideração dele para com ela e para com o filho também. Isso já é assim um grande sinal que ela tá tendo, que talvez esse cara não seja uma pessoa apropriada para estar junto, porque uma pessoa que fala isso para ela, sendo que ela tá ali dando o melhor pro filho e tudo mais. Eu sou super a favor de cuidar do relacionamento, de manter ali sempre a chama do amor acesa, tá sempre um se dedicando pelo outro, mas nesse caso aí realmente o cara passou assim de todos os limites. E você, qual é a sua opinião sobre esse caso? Comenta aqui abaixo que eu quero muito saber o que você faria nessa situação. Essa foi a história de hoje, eu sou a Gisele de Barros, um beijo e até mais.